Boa tarde, eu sou a professora Simone Batista Vieira, sou candidata ao PSS do Estado, modalidade Educação Especial. O ensino de caso que foi escolhido foi o ensino de caso 1, que é o aluno JP, está matriculado no 6º ano. Ele é um aluno que tem deficiência intelectual. Sabe-se que o estudante apresenta dificuldade de aprendizado dos conteúdos dos anos anteriores. Quanto a habilidades e escrita, a influência e é ritmo lento. E flexões não respeita pontuações, demonstra dificuldade de interpretação de texto, necessita-se de auxílio e compreensão na escrita, e não apresenta coesão e correção e alguns erros ortográficos. Quando a habilidade aritmética, JP, apresenta dificuldade em realização de operações simples, que seria multiplicação e divisão. Na interpretação, realiza poucos registros. Situações e problemas. Segundo o relato dos professores, o JP é um estudante que demonstra-se muito agitado, porém, ele tem pouca socialização na escola, participa parcialmente das aulas e realiza poucos registros e parece não entender nas atividades de avaliações. Diante desses relatos, JP, o professor irá fazer uma atividade no qual será feita uma interpretação de textos. Vamos introduzir pequenos textos para o JP, treinar as escritas, treinar as escritas, colocar algumas palavras para ele escrever, treinar a leitura, a pontuação. Na atividade de matemática, fazer operação simples como 20 mais 20 e assim por diante. Fazer operações de divisões, que seria apresentado as quais atividades que o JP apresenta, segundo o relato do estudo de caso. O professor deve apresentar o texto para o aluno, fazendo a leitura pausadamente, para ele poder respeitar a pontuação, a vírgula. O texto que nós vamos ler para ele hoje é o Marco Polo e a primeira parte. Tenho notado uma coisa, disse Pedrinho. É um texto de Monteiro Lobato, Histórias para as Crianças. Marco Polo. Tenho notado uma coisa, disse Pedrinho. A senhora só fala dos países da Europa, como se o mundo fosse apenas a Europa e outras terras. O Oriente é a parte onde estão os maiores países da Ásia, construindo com um verdadeiro mundo a Lua. Da Ásia, os antigos europeus só conheciam o que era a região entre Tigres e Eufrates, onde tantas coisas interessantes que se passou. O resto, para que além dos rios, era uma terra muito vaga que tem um nome genérico, lá dos Catatai. Onde ficava o Catatai? Lá da outra banda do globo terrestre. Catatai era antropóloga da Europa. Sabe-se, Cantiópia e o síndrome de Narizinho. Perdi uma história, disse Alice, dos países da maravilha. Antipolda é uma terra que está do lado do apóstolo um da outra. Pois bem, continuou Dona Benta, terra de Catatai ficava ao lado da Europa, e lá fazia o Pedro, os outros rios. Outra onça, Angolano. Hoje sabemos que disso que é bem, a terra saber muita coisas. Lex-lax, cestinha de bambu e caixa de colchão. Bichos soltos e do Santo Antônio, que também sabe-se a Índia da China. Um dos povos mais importantes do mundo da antiguidade e da civilização do requinte. Chegou tal civilização, hoje os maiores sábios do Oriente
falam que há mais respeito de todos os povos, mas para a antiga Europa da Ásia, praticamente não existia. A Europa começou a conhecer os amarelos quando eles passearam no Oriente, como passear com a vovó. Não entendo, foi assim que lá pelo século XII, uma das asas existentes na Ásia desejou sobre o Oriente a avalanche do gelo. O mundo de gafanhotos, então a fúria começou o encantamento e todos os países cuja história ando de contar tinham cavalos, comandos terríveis guerreiros. E o nome é Gênios. Se fosse possível formar um exército de tigres e leões, não seria tal exercício e nem feroz. Mas a certo momento parou estar em império, que se estendia no Oceano Pacífico, e até junto da Europa, o império maior romance, o Alexandre. Nisto morreu. Morreu sim, mas uma coisa não entendi. Sou filho, sei terrível, tal conquistou novos países, e assim a morte fisgou também e subiu o trono de Cunuru. Monteiro Lobato, História do Mundo para a Ciência, São Paulo, Brasiliense, 1994. Então, o texto seria esse. A professora vai apresentar esse texto para certifique-se que o aluno vai escrever. Olhe se ele está respeitando a pontuação, se ele está escrevendo todo esse texto. Teste a leitura dele. Faça os seus apontamentos e assim por diante. Diante dessas ações, após a leitura do texto, o professor irá pedir para ele circular algumas palavras que compõem o texto. Na atividade de matemática, as operações simples como 20 mais 20, 40 mais 40 e assim por diante, também irá propor para o aluno para ele fazer a tabuada. Ele também poderá fazer um exercício para obter a concentração, seria jogo de xadrez, que ele iria ver a estratégia, o movimento das peças e assim por diante. Diante dessas ações, após a leitura do texto, o professor irá pedir para ele circular algumas palavras que compõem o texto. Na atividade de matemática, as operações simples como 20 mais 20, 40 mais 40 e assim por diante, também irá propor para o aluno para ele fazer a tabuada. Ele também poderá fazer um exercício para obter a concentração, seria jogo de xadrez, que ele iria ver a estratégia, o movimento das peças e assim por diante.